Seja muito bem-vindo a mais um De Professor para Professor e eu quero te perguntar, será que você consegue reconhecer as tensões das vozes dos seus alunos? Não tem certeza? Então vem comigo. É muito comum a gente confundir a tensão com outros aspectos da voz. E aí a gente começa a culpar afinação, respiração, diafragma, ressonância e blá 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 blá, porque a gente de fato não consegue saber de onde está surgindo a tensão da voz dos nossos alunos. Então, alguns parâmetros que você precisa ficar bastante atento se você é um vocal coach ou uma professora de canto, são em aspectos, por exemplo, como é que está a posição dessa laringe? Será que ela está muito alta? Mas, Márcio, como é que eu reconheço se uma laringe está alta? Sabe aquele som muito apertado? Aquele som preso, espremido? Um outro aspecto que aparece bastante quando essa laringe está um pouco mais alta, sabe aquele som meio metálico demais, estridente demais? Um metálico chatinho, espremido, quase um som caricato? Isso é resultado de uma laringe que está muito alta e estrangulando esse sistema, estrangulando esse aparelho. O que você precisa fazer? Aliviar essa tensão, abrir espaço. E a lógica, o raciocínio lógico é, se tem alguma coisa que é muito alto e muito apertado, o que eu tenho que fazer? Abrir espaço e baixar essa laringe. É quase um raciocínio óbvio, mas às vezes a gente não consegue reconhecer porque o seu ouvido está tão atento à afinação, à respiração, à ressonância, ao registro. Eu sei que são muitos parâmetros para a gente tomar conta. E de fato a gente não consegue entender qual a causa dessa tensão. Nós estamos sempre prestando atenção no sintoma. Um som apertadinho, né? Ele canta estrangulado, essa voz é tão metálica, ele joga o som todo aqui na frente, super hiper nasal esse som. Por que é tão estridente, tão chato esse som? Nós estamos observando o quê? Sintomas. Só que não adianta você tirar essa voz do nariz, não adianta você mandar ele colocar mais diafragma, não adianta você focar na respiração. Não adianta você focar no registro disso, registro daquilo. Qual é a causa dessa tensão? Será que é uma tensão de laringe? Será que é uma tensão de faringe? Será que está faltando espaço nessa faringe? Será que é uma tensão de base de língua? Como é que a gente reconhece uma tensão de base de língua? Tudo isso são aspectos que você precisa aprender a ouvir, aprender a reconhecer para que você consiga colocar em prática e tirar essa tensão, dissipar essa tensão da voz, para que o seu aluno consiga cantar com mais conforto, com mais liberdade, com mais leveza, inclusive. Se ele canta sertanejo, se ele canta pagode, se ele canta rock, se ele canta teatro musical, pop, provavelmente tem tensão, principalmente as vozes masculinas, porque tem uma tendência a tentar arrastar esse registro mais denso até o limite. Aí quando não dá mais, essa voz quebra, raspa, racha, vira um falsete. Por que isso está acontecendo? Será que só está faltando fortalecimento do M2? Tensão. Tensão excessiva, tá? Primeiro passo, então, para você começar a cuidar disso. Desce essa laringe. Exercício clássico do espaguete. Exercício clássico do espaguete com sopro sonorizado. Nós já estamos controlando o fluxo do ar, baixando essa laringe para criar mais resistência no esternotireoide, que é um músculo extrínseco, e com isso seu aluno vai começar a desenvolver um pouco mais de força e resistência nessa laringe mais confortável, mais estável. É natural que essa laringe suba, mas se ela está apertando essa voz, se ela está estrangulando e desconfigurando todo esse aparelho, tá errado. E você tem que trabalhar isso. Você tem que aprender a ouvir isso. E mais, reconhecer e saber quais os aspectos você precisa trabalhar para dissipar essa tensão.
Eu tenho um curso que eu acabei de lançar falando especificamente sobre isso, tá? Vozes tensas e fracas, como eliminar a tensão, o que é essa tensão de laringe, faringe, base de língua, tá tudo nesse curso, inclusive com exercícios. Se você não sabe muito desse assunto e precisa saber, o link tá na descrição. Combinado? Dá uma olhada lá depois se isso interessa para você ou se você vai ficar aí focando na respiração e no diafragma para tirar tensão. Se você fizer entre 2 e 3 minutos o exercício do espaguete com sopro sonorizado, automaticamente você já começa a ver resultados. Esse é o único exercício que você pode fazer? Não, tem outros, mas você precisa aprender a ouvir antes. De onde vem essa tensão? Não ouça os sintomas, ouça a causa, de onde vem. E aí você vai escolher o exercício correto para isso. De novo então, 2 a 3 minutinhos, puxa um espaguetão, sente essa laringe descer, pede para o seu aluno colocar a mão literalmente aí nessa laringe, sente a laringe descer, não entrega todos os aspectos para ele, percebe, pergunta, desenvolva a propriocepção para que esse aluno consiga desenvolver essa habilidade. E cada vez que ele repetir, ele vai melhorar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, a partir da percepção que ele tem do corpo, não a sua forma de pensar ou a sua forma de perceber, a dele. É isso que é o desenvolvimento neuronal de uma nova habilidade, em cima das próprias percepções, propriocepção. Ok? É isso, se inscreve no canal, já deixa a pergunta aí se você tiver uma dúvida específica para o seu aluno e no próximo vídeo espero você por aqui. Tchau!